Você sabia que um padre pode, e em alguns casos deve, negar a comunhão a alguém? Pode parecer duro, mas é o próprio direito canônico que ensina isso. E quando um sacerdote faz isso com responsabilidade, ele não está sendo intolerante, está sendo fiel ao Santíssimo Sacramento. Muita gente se escandaliza quando ouve falar de católicos sendo impedidos de comungar, especialmente figuras públicas. Mas o que está por trás disso não é política, nem opinião pessoal, é zelo. Zelo por aquilo que é o próprio corpo de Cristo. Hoje você vai entender, com base no que a Igreja ensina, em que situações a comunhão pode, ou deve, ser negada. E porque isso não é julgamento, é amor. Se você valoriza a Eucaristia e quer ver mais conteúdos como este, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Esse vídeo pode abrir os olhos de muita gente, então assista até o fim e compartilhe. A Eucaristia não é um símbolo, não é um rito vazio, é o próprio Jesus Cristo. A Igreja ensina, com clareza, que na missa acontece a transubstanciação. O pão e o vinho deixam de ser pão e vinho, e se tornam de verdade o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor. Não é exagero dizer que a Eucaristia é o centro da vida cristã. Ela é o próprio Cristo se dando a nós. É alimento para a alma. É presença real. E exatamente por isso, a Igreja sempre tratou esse sacramento com o máximo de reverência. São Paulo já dizia: aquele que come o corpo e bebe o sangue do Senhor indignamente, come e bebe a própria condenação. Essa é uma advertência séria. Não se pode comungar de qualquer jeito, e é aí que entra o papel do padre. Porque se a Eucaristia é tão sagrada, então ela precisa ser protegida. No Código de Direito Canônico, o documento oficial que regula a vida da Igreja, existe um artigo pouco conhecido, mas de extrema importância, o Cânon 915. Ele diz o seguinte: não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados e interditados, após a imposição ou declaração da pena, e os que obstinadamente perseverarem em pecado grave manifesto. Essa regra não é opcional, ela é norma da Igreja. Vamos entender o que isso significa. Pecado grave é o que chamamos de pecado mortal, uma ofensa direta e consciente contra Deus, feita com plena liberdade e conhecimento. Exemplo: promover o ódio, cometer adultério público e não se arrepender. Obstinadamente significa que a pessoa foi alertada, corrigida, e mesmo assim continua no erro, sem arrependimento. Manifesto quer dizer que o pecado é público, escandaloso e conhecido pela comunidade. Não estamos falando aqui de quedas ocultas ou pecados secretos, mas de situações em que o fiel se torna um contra-testemunho. Nesses casos, o padre tem o dever de negar a comunhão. Não porque ele julga a alma da pessoa, mas porque a situação pública exige proteção ao sacramento. É o mesmo que impedir alguém de entrar num lugar sagrado com as mãos sujas de sangue. Não é um ataque à pessoa, é defesa do altar. E sim, existem casos reais disso. Padres recusaram dar a Eucaristia a pessoas que vivem em situações escandalosas, depois de muita tentativa de correção fraterna. E tudo isso está amparado na doutrina. É a própria Igreja dizendo: a Eucaristia é sagrada demais para ser tratada com indiferença. É importante entender que o padre não está autorizado a negar a comunhão por capricho pessoal. Ele não é juiz da alma das pessoas, mas ele é guardião da Eucaristia. E diante de situações públicas de pecado grave, ele tem uma responsabilidade. A Igreja ensina que existem dois níveis: o foro interno, que é a consciência da pessoa diante de Deus, e o foro externo, que é a vida pública, aquilo que os outros veem. O padre não julga o coração, mas julga os atos visíveis e públicos que podem causar escândalo à comunidade.
Quando alguém vive publicamente no pecado e recusa a correção, permitir a comunhão seria um duplo erro, sacrilégio para quem comunga e escândalo para os fiéis. Por isso, o sacerdote, diante dessas situações, deve agir com prudência, caridade e firmeza. Ele pode e deve chamar essa pessoa ao diálogo, à conversão, ao arrependimento. Mas, se não houver mudança, ele deve negar a Eucaristia. Esse não é um gesto de rejeição. É um ato de amor ao corpo de Cristo e também à própria pessoa, que está sendo impedida de se condenar ao receber a comunhão indignamente. Papa Bento XVI e São João Paulo II confirmaram isso em diversas ocasiões. Não é punição, é zelo, é coerência com a fé da Igreja. Diante disso, muita gente reage com frases como: mas Jesus comia com pecadores. Sim, comia, mas com um detalhe essencial: ele os chamava à conversão. Nunca disse, continuem assim. Ao contrário, dizia, vai e não peques mais. Ele amava demais para fingir que o pecado não importa. Outra objeção comum: quem é o padre para julgar? O padre não julga a alma de ninguém. Isso pertence só a Deus, mas ele é responsável pelo que é visível, escandaloso, público. É como um médico que não pode fingir que não viu a ferida. Ele tem que agir para evitar algo pior. E muitos dizem também, negar a comunhão não é falta de caridade. Na verdade, o contrário é que seria falta de caridade. Deixar alguém comungar em estado público de pecado, sabendo que isso pode ser um sacrilégio, é abandonar a pessoa à própria condenação. É como oferecer veneno em vez de remédio. Caridade verdadeira é falar a verdade com amor. É proteger o altar e a alma. Se a Eucaristia é Jesus, ela não pode ser tratada com banalidade. E se o pecado é real, a conversão também precisa ser. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: como nós, fiéis, devemos agir? Primeiro, com consciência. A comunhão não é um direito automático, não é algo que se recebe só porque fomos à missa. É um dom, é graça, é presença viva de Cristo, e por isso exige preparação. Segundo, com reverência. Antes de comungar, a Igreja recomenda o exame de consciência. E se houver pecado mortal, o caminho é claro: confissão antes da comunhão. Muitos católicos hoje comungam no modo automático, sem pensar, sem se preparar, como se fosse um gesto comum. Mas a Eucaristia não é comum. É o mais sagrado que existe nesta terra. Essa realidade também nos ensina a ter caridade com os outros. Se alguém é chamado à conversão e não compreende isso ainda, rezemos por ele. Mas jamais nos deixemos enganar por discursos que transformam a verdade em ofensa. Ser fiel à Eucaristia é proteger Jesus. E é proteger também aqueles que ainda não enxergaram a seriedade do que está diante deles. Imagine se você visse Jesus em carne e osso, sendo maltratado, ignorado, ofendido. Você permitiria? Pois é isso que acontece quando a Eucaristia é tratada com indiferença ou recebida indignamente. Cristo está ali, vivo, real. Os santos sabiam disso. São Tarcísio morreu protegendo a Eucaristia. Santa Clara afastou um exército com o Santíssimo exposto. São João Maria Vianney passava horas diante do altar em profunda adoração. Hoje, a Igreja precisa de fiéis que defendam o Santíssimo com a mesma coragem. E às vezes defender significa dizer não. Negar a comunhão a quem vive em pecado público não é intolerância. É gritar, com amor: acorda! Isso é Jesus. Isso é sagrado.
Se queremos um mundo mais santo, precisamos começar pela reverência, pelo altar, pelo coração de Cristo presente na hóstia. A Eucaristia não é um símbolo vazio, é Jesus, vivo, real, presente, e por isso não pode ser banalizada. Recebê-la de qualquer jeito, sem arrependimento, sem fé, é como cuspir no dom mais sagrado que o céu nos deu. A Igreja, quando ensina que certos fiéis não devem comungar, não está excluindo ninguém. Está dizendo: volte ao caminho, confesse, converta-se. Cristo está te esperando. Não se trata de ser digno por méritos próprios, mas de estar disposto a deixar que Deus nos purifique. Grave isso no seu coração. A Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas também não é um direito automático. É um mistério de amor e de responsabilidade. Se essa mensagem tocou você, comente: Senhor, eu não sou digno, mas dizei uma só palavra. E se ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Juntos, vamos defender o altar e reacender a fé no Santíssimo Sacramento. Quer entender as profecias que moldam o futuro do mundo? No e-book Profecias Católicas, O Futuro do Mundo Revelado, você vai descobrir as mensagens mais impactantes da Bíblia, dos santos e das aparições marianas. E o mais importante, como elas se conectam com os tempos que estamos vivendo. Não fique sem respostas. Adquira agora. O link está na descrição e no comentário fixado.